Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? A gente está vendo aqui em eletrônica analógica amplificadores operacionais, né? E aí a gente já viu amplificador inversor, né? Que é aí um tipo de amplificador que ele inverte a polaridade, né, do sinal e amplifica, né? E a gente tem mais alguns tipos. Então vamos continuar aqui, ó, né? Vamos para o próximo. Então, eletrônica 2. Eletrônica 2, aqui é lousa 1. O próximo que a gente vai ver, né, é o amplificador operacional, né, o Amp-Op. Amp-Op não inversor. Bom, assim como o outro, né, o inversor, ele também amplifica, né, ele deixa maior. Ou menor, né, o ganho pode ser menor que 1. Né? Só que ele não inverte a polaridade, né, do sinal. Então ele amplifica e preserva, né, a polaridade. Não inverte a polaridade. Né? Então, o que muda no circuito elétrico? Então a gente viu que para o inversor é o seguinte circuito, ó. Tem aqui o sinal de entrada, né, VI. Aí aqui eu tenho um resistor. Esse resistor realimenta aqui na saída, né? R2, R1. E aqui é aterrado, né, ó, a entrada não inversora, né, onde tem o mais aqui. É esse o circuito, aí eu tenho alimentação, né? Para o não inversor, né, o que muda? Aí o circuito é outro. Então percebe que aqui, ó, nesse caso, no inversor, o sinal entra aqui, ó, na entrada inversora, né, antes de passar no resistor. Aí eu tenho esse outro circuito aqui, ó, né? Aqui a simbologia do amplificador operacional. No Proteus ele é invertido, né? O mais aqui em cima, o menos aqui embaixo. Não faz diferença. Aí eu ainda tenho aqui, ó, um resistor, que é o R1. Aí aqui em cima eu tenho o R2, né? Aqui eu tenho a saída ainda, ó, VO, né? Ou VS, né? Depende da bibliografia. Costumo usar VO. E aí o sinal de entrada que a gente colocava aqui antes, né, no inversor, no não inversor ele vem aqui. Né? Então aqui está o VI, na entrada não inversora dele. E aí esse terminal aqui, ó, ele é aterrado. Né? Então quando a gente faz isso, aí muda a saída. Né? Então vamos analisar como que fica o VO, né, em função do VI. Então nesse caso, né, como está aterrado aqui, né, então para o inversor, o sentido da corrente é esse, ó. Ela entra aqui, né? Aí sobe aqui, né? Sobe aqui, porque não entra corrente no amplificador. Ela sobe, né? E sai, né? Então, baseado nisso, a gente deduziu lá o ganho. Quando a gente tem o não inversor, aí muda, ó, né? Aí a corrente está para cá, porque o terra está aqui, né? Então esse é o sentido da corrente, ó. Né? Então mudou o sentido, a gente vai equacionar de novo para ver como fica o VO em função aí do VI, né? Importante lembrar, né? Genérico para todos os amplificadores operacionais. VP igual a VN, né? Todos. Tensão na entrada inversora igual tensão na entrada não inversora. IP é igual a IN, que é igual a zero, né? Ou seja, impedância de entrada de um amplificador é muito alta, então não entra corrente nele. Isso aqui vale para todos, né? Todos os amplificadores operacionais.
Então, baseado nessa ideia aqui, vamos ver então como que fica aí o ganho dele, né? Se eu analisar a corrente elétrica, ó, então a corrente está fazendo esse caminho aqui, ó. Porque o terra está para cá, ó, né? A corrente está fazendo isso. A gente sabe que o maior potencial é sempre antes da corrente elétrica, né? Já falei isso para vocês, né? Se eu tenho uma série de resistores, o maior potencial é sempre antes da corrente, porque depois da corrente já estão ocorrendo as quedas de tensão, né? Então o que eu posso analisar aqui, ó? Se eu chamar aqui de IR2, né, corrente no R2, e eu chamar aqui de corrente no R1, né, quanto que vem de corrente para o amplificador, né, para cá, ó? Não vem corrente, né? Por quê? Estou partindo dessa ideia aqui, ó, IP igual a IN, que é igual a zero. Então não vem corrente ali, né, é zero. Então eu posso concluir que IR1 é igual a IR2, né, elas são iguais. A corrente que passa na R2 é igual a que passa na R1. Ok. Outra coisa, tensão na entrada não inversora, vale quanto? Vale VI, né? Quanto que vale tensão na entrada inversora, então, ó? Nesse potencial aqui, qual é a tensão? VP igual a VN para todos os amplificadores. Então, a tensão aqui também vale VI, né? VI. Então, vamos lá. Partindo dessa ideia, ó, IR1, corrente no R1 é igual corrente no R2. Lousa 2 aqui. O que é corrente no R1? É tensão no R1 dividido pelo R1. Qual que é a tensão no R1? Ó? Quem é o maior potencial? O zero ou o VI? Sempre antes da corrente está o maior potencial, né? Ó? Então, VI menos zero, VI. Tensão no R1 é VI. Dividido por quem? R1. Então, esse é o IR1, né? Corrente no R1. Deve ser igual, ó, corrente no R2. Quem é maior potencial, VO ou VI? VO é maior porque está antes, né, para trás da corrente. Então, é VO menos VI dividido por R2. Então, cheguei aqui numa equação que relaciona VI e VO somente, né? E os resistores. Então, o que eu vou fazer? Vou organizar isso aqui, ó. Então, VI por R1 é igual... Vou separar aqui, ó. VO por R2 menos VI por R2. Né? Separei. Vou isolar o VO de um lado e jogar o VI para o outro. Então, VO por R2, ó, ficou sozinho, é igual... Do outro lado, eu já tinha VI por R1. Manda o R2 para lá, ó, passa mais, né, porque ele é menos. Então, VI por R2. Dá para deixar isso aqui mais bonito? Dá para deixar mais bonito, ó. VO por R2, né, é igual... Como que eu tiro o mínimo desses dois aqui, ó? Né? Basta fazer o quê? Multiplicar aqui, ó, R1, R2, né? E aí, se eu pôr aqui em evidência o VI em cima, ó, VI em cima em evidência, ó. VI por R1 da VI, né? Vezes R2, R2. Mais VI, né, por R2 por R1, R2, da VI R1, né? Então, como está o VI em evidência, R1. Então, se eu tenho R2 de um lado e R2 do outro, né, basta eu fazer o quê? Cancelo aqui, cancelo aqui. Então, resta aqui, VO é igual, ó, tem VI do outro lado, né?
mas eu tenho uma parcela que sobrou aqui, ó, R1 mais R2, R1 mais R2, dividido por R1. Então, o que, que seria isso aqui, na verdade, ó? Né? Uma parcela que, quando eu multiplico a tensão de entrada, dá a tensão de saída. Isso aqui é o ganho do amplificador não inversor. Então, isso aqui, ó, é o ganho do amp-op não inversor. Né? Então, dá um tempinho para vocês copiarem e já vão para a lousa 3. Tá, ok. Vamos prosseguir aqui então, né? Como que fica o sinal de saída de um amplificador não inversor? Então, aqui, ó, lousa 3. Sinais. Vou tentar representar aqui. Então, quando eu estava lá no inversor, né, tinha o sinal de entrada, né, que seja esse aqui o sinal de entrada, que é tensão por tempo. E aí a gente tinha um sinal de saída que era amplificado, né, e invertia a polaridade. Então ficava assim, ó, né, amplificava e invertia a polaridade. Isso para o inversor, né? Para o não inversor muda, não é mais assim, né? Então se aqui é o VI, né, sinal de entrada, ó, VI. O sinal de saída, VO, ele vai amplificar e preservar a polaridade, ó. Então o semiciclo tem a mesma polaridade, mas tem uma amplitude maior, né? Ó. Então a gente consegue observar isso aqui. Então amplificou, preservou polaridade. Né? Isso aqui é bem legal de ver no LM741, porque ele realmente forma, né? Ele realmente forma essa onda aqui, dá pra gente monitorar a entrada e saída no osciloscópio, né? Então aqui em amarelo seria a saída, né? Lógico, depois aplicado aí o ganho. O ganho pra gente é a letra A, né? Ó, R1 mais R2 dividido por R1. Beleza. Então vamos ver agora um exemplo, né? Exemplo. E vem o carro da laranja passando aqui na rua. Então aqui menos, aqui mais, né? Então eu tenho que olhar para o circuito e saber, ah, esse aqui é um não inversor, esse aqui é um inversor, porque as fórmulas para se calcular o ganho, né, ó, são diferentes. Então isso aqui é um circuito característico de qual tipo de amplificador, né? Ó, tem uma carga aqui, outra carga aqui, né? Aqui, opa, aqui é o VI, né? Já estava fazendo outro. Então aqui um sinal de entrada VI e aqui é aterrado. Então vamos supor que aqui eu tenho 2 kΩ
Aqui eu tenho 4 kΩ. Aqui eu tenho uma tensão de saída, né, VO. E aqui eu tenho um VI, né? Vamos supor que o meu VI de T, ele vale aí 5 seno de ômega T, né? Vale 5 seno de ômega T. Não é um S não, é 5, tá? Então esse sinal vai ser amplificado, né? E eu vou ter o sinal de saída. Então o objetivo aqui, ó, desenhe os sinais de entrada e de saída. Desenhe os sinais de entrada e de saída. Beleza. Então vou apagar aqui, ó. Tá, então vou baixar aqui o gráficozinho, ó. Sinal de entrada, né? O que é 5 seno de ômega T? É uma senoide, né? É uma senoidezinha. E essa senoide, ela vai de 5 a menos 5, né? Então aqui é 5 e aqui menos 5. V por T. Aí ela vai passar pelo amplificador, né? E vai para quanto a tensão ali do amplificador? Então eu preciso aplicar, né, o ganho referente a esse circuito amplificador. Nesse caso eu tenho que olhar aqui, é um não inversor. Então o ganho dele eu vou calcular dessa forma aqui, ó. Então o ganho para esse tipo de amplificador, né, é R1 mais R2 dividido por R1. R1 mais R2 dividido por R1. Quem que é R1, quem que é R2? O de cima aqui é o R2. O de baixo é o R1. Então eu vou ficar assim, ó, 2 mais 4 dividido por 2. 6, então, por 2. 3, o ganho dele é 3. Então ele pega o sinal de entrada e multiplica por 3, né? Então aqui, ó, sinal de saída, VO, né? Ele vai até quanto? Vai até 15, né? 5 vezes 3, ó. Então ele vai amplificar até 15. E aqui, menos 15. 15 menos 15. Então, como é um exemplo, né, um primeiro exercício aí como exemplo, eu não forneci nem a alimentação VCC ali do meu amplificador, né? E a gente sabe que a alimentação VCC, ó, aqui é sinal de saída, ó, VO, né, branquinho, sinal de entrada. E a gente sabe que a alimentação VCC, ela é importante porque é ela quem define até onde o amplificador consegue aumentar a tensão, né? Então, para que isso aconteça, né, como que tem que estar a alimentação VCC dele aqui, ó? Se ele vai de 15 a menos 15, ó, se ele vai de 15 a menos 15, então o VCC mais aqui tem que ser no mínimo 15. Né? Então, posso pôr qualquer valor acima de 15 aqui, ó, 16 volts que seja. Né? E aqui tem que ser menor que menos 15, então pode ser menos 16 volts. Né? Então, se fizer isso, ele vai formar, né, certinho a senoide, igual a gente está vendo aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 volts, né, o que aconteceria? Se eu coloco 10 volts aqui, aí, né, deixa eu copiar o sinal. Copiar o sinal aqui para não ter erro. Né? Se eu tivesse especificado aqui, no lugar do 16, se eu tivesse colocado assim, ó, 10 volts, o que aconteceria? Aí, né, só no VCC+, né, ele amplificaria o semiciclo positivo somente até 10. Né?
E aí ele saturava assim, ó. Ele não formava a pontinha da senoide. Ele ficava um negocinho reto. Né? Ele ficava saturado ali em 10 volts. Né? Então seria essa a situação. Então para ele poder amplificar, né, até formar certinho aqui a senoide, a gente precisa garantir que ele faça isso aqui pela alimentação VCC do amplificador, né? Então a gente pode testar, por exemplo, esse nosso circuito aqui de exemplo no Proteus. Então vamos fazer esse teste, ó. Vou abrir aqui o Proteus. Então um novo projeto. Para fazer o projeto, a gente vai precisar do quê? LM741, né, que é o amplificador, resistores, né, e aí os terminais, né, de terminal de sinal de entrada e ground, né, terra. Então vamos lá. LM741, resistor, resistores, 1/4 de watt. Né? Pode pegar qualquer um aqui que a gente muda depois o valor dele. Né? E basicamente só, né? Então vou posicionar ele aqui, ó. Vamos dar um zoom. Essa numeração conforme o datasheet, né? Mas pela simbologia a gente já consegue ter uma noção, né? Ó. Então olha só, o não inversor, sinal de entrada vai na entrada não inversora. Na entrada inversora entra um resistor aqui, realimenta lá para a saída. Então aqui tem um resistor, né? Ó, entrada inversora. E outro aqui que eu vou realimentar na saída. Né? Aí aqui é aterrado, né? É aterrado, entrada inversora. E o sinal de entrada ele vem aqui no VI. Então o sinal de entrada vai estar aqui, ó. Senoidal, é esse aqui, ó. Então aqui o meu sinal de entrada. E aqui o ground. Então, modo terminal, ground. Montei o circuito, né? Detalhe, os terminais 7 e 4 são alimentação VCC. Então eu vou pegar aqui, ó, DC, né, DC. Vou colocar um VCC aqui, ó, no 7, VCC positivo, e um VCC negativo aqui no 4. Né? Para que dê tudo certo, a gente viu que o VCC tem que ser ali 16, né? 16 no mais, menos 16 no VCC negativo. O sinal de entrada é 5, né? Seno de ômega t. Vou pôr frequência aqui 60 Hz. 5, ok. Né? Os resistores que eu usei, R2 valendo 4, né? E o R1 valendo 2. Então aqui é 4K. 4K. E aqui 2 kΩ. Beleza, tá montado o nosso circuito, né? Tudo montadinho. Vamos simular aqui. Não deu erro. Como que eu vou visualizar agora? Bem, aqui, né? Onde tem os instrumentos, osciloscópio. Então eu vou pôr aqui o canal A, que é o amarelo. Eu vou pôr no sinal de entrada, ó. Por aqui então, né? Sinal de entrada.
Canal B, que é o azul, eu vou deixar aqui no sinal de saída. Está montado o amplificador não inversor. Então ele tem que amplificar o sinal e não inverte a polaridade, né? Vamos ver. Tá aí, ó. Então em amarelo, vamos desabilitar o C aqui, né? E o D. E vamos sobrepor aqui os sinais, ó. Ó, então cumpriu o papel dele, né? Ó. Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas o sinal ele está amplificado, né? O canal B é a saída. O sinal ele está amplificado, né? Porém, a polaridade é a mesma, né? Se a gente olhar aqui a escala, ó, tá em 5 aqui no amarelo e também está em 5 aqui no azul, né? Ó, em amarelo, quanto de altura tem, né, o semiciclo positivo? Um quadradinho, 5 volts. Né? Quanto de altura tem o azul? 3 quadradinhos, 3 vezes 5, 15 volts. É isso que a gente chegou aqui, ó, 15 volts. Então ele só formou corretamente essa senoide aqui porque a gente colocou a alimentação VCC adequada, né? Vamos ver o que acontece agora se mudar a alimentação VCC, ó. Então parei a simulação, venho aqui no VCC positivo, vou deixar aqui 10 volts. O que é para acontecer? O semiciclo positivo agora, ele não consegue formar todo ele, porque o que era para chegar em 15, vai no máximo até 10, né? A gente está limitando em 10. Então, ele vai saturar e vai ficar retinho lá em cima. O semiciclo negativo não, ó. Ele vai formar inteiro, né? Porque vai até menos 15, eu coloquei menos 16. Aí, ó. Né? Então, ele saturou aqui em cima, só do semiciclo positivo, porque a tensão, né, não está deixando, né? Então, aqui tem 10 volts de pico aqui, ó. Né? Lógico, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó, menos 10. E ele vai saturar para baixo também. Aí. Ele amplifica só até o valor que o amplificador está sendo alimentado, né? Então aqui no caso, os dois semiciclos estão saturados. Né? Vamos voltar aqui, ó. 16 volts estava, né? E menos 16. Ok. Beleza, aí formou certinho, né? Ok? Então esse é o amplificador não inversor. Ele amplifica e preserva a polaridade, né, do sinal. Beleza. Então vamos retornar aqui. Dá pra gente fazer mais um exemplozinho, né? Outro exemplo então. Opa. Aqui é lousa 4. Então outro exemplo. Tem um amplificador, não inversora, inversora. Aqui está o sinal VI. Né? Então vocês já viram que o ganho dele é controlado, né? A gente controla o ganho pelos resistores escolhidos aqui, né? Vamos pôr aqui então 8 kΩ e aqui 1 kΩ. Aqui aterrado. Vamos pôr aqui a alimentação, ó, menos 10 volts e aqui 6 volts. Né? E aí o VI de T é igual a 1 seno de ômega T. Mesma coisa, desenhar os sinais de entrada e os sinais de saída. Vou deixar o ganho dele aqui.
desenhe os sinais de entrada e de saída. Beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Amplificador não inversor, né? Então o sinal de entrada a gente sabe que é uma senoide que vai de 1 a menos 1, né? É simples desenhar, 1 a menos 1. Então vamos determinar, né, qual seria aí o sinal de saída, né? Depois a gente avalia a questão do VCC. Então qual é o ganho desse amplificador? Então o ganho dele, né, como eu avaliei o circuito, vi ali que é um circuito não inversor, R1 mais R2 por R1, né? Então é 1 mais 8 dividido por 1, que dá 9 por 1, o ganho é 9. Ou seja, se a alimentação VCC deixar, ele vai de 9 a menos 9, 9 a menos 9. Vamos ver como que ficaria aqui, ó. Então, puxando aqui o eixo da tensão, né? Então, vou desenhar o sinal de entrada VI. Então, uma senoide vai de 1 a menos 1, né? 1 a menos 1. Sinal de saída. Então, como o ganho é 9, era para ir, né? Era para ir de 9 a menos 9. Será que ele vai de 9 a menos 9? Então, a gente tem que avaliar a alimentação VCC, ó. Bom, então, VCC menos é menos 10. Ele vai até menos 9? Vai até menos 9. Ok. Então, aqui, menos 9. E a alimentação positiva? 6 volts. Então, ele vai até 9 positivo? Não vai. Ele vai só até 6. Então, aqui, ó, né, ele vai saturar, ó. Ele vai ficar nos 6 volts. Então, aqui em cima ele fica retinho. Né? Então, vamos fechar aqui, ó, o sinal. Ele fica saturado. Né? E aqui eu tenho 6 volts. Né? Tá, então aqui em azul. Espero que dê para enxergar, né? Tá um pouquinho escuro. Então, em azul tem o sinal de saída. E aqui, branquinho, eu tenho o sinal de entrada, né? Tá feito aí o exemplo. Dá pra gente simular também, né? Ó. R1 vale 1, R2 vale 8. Então, vamos dar um zoom aqui. R1 vale 1, R2 vale 8. Ok. Sinal de entrada é 1 seno de ômega t. Então a amplitude aqui é 1, né? 1. O que mais tem que alterar? O VCC, né? Ó, 6 e menos 10. Então VCC mais vale 6. E aqui o VCC menos, menos 10. Beleza, vamos simular. Então, olha só. Né? Será que está igual ao nosso sinal? Ó, sinal de entrada em amarelo, sinal de saída aqui em azul. Vou mudar a escala aqui para a gente interpretar. Ó. Então, o amarelo certinho e o azul, o semiciclo positivo lá, ó, ficou reto, ficou saturado. Exatamente o que a gente fez aqui, né? Ó.
Exatamente o que a gente fez aqui. Então, beleza. Então, esse aí foi o exemplo aí do amplificador não inversor, né? Mais um além do que a gente já tinha, que era aí o amplificador inversor, que é Lousa 5. Né? Além desses dois, a gente tem mais tipos de amplificador, né? Então vamos ver mais um. Lousa 6. Então a gente vai ver outro agora, e esse é bem interessante, né? É o somador inversor. O que faz o somador inversor? Então, como o nome sugere, né? Aliás, AmpOp, como eu falei para vocês, amplificador operacional, porque a gente pode fazer operações, né? Então, o somador ele vai somar sinais, né? Então, como funciona ele? Ó? A gente tem um amplificador, né? Ó. Entrada não inversora, entrada não inversora, entrada inversora. Aqui é aterrado. Aqui é aterrado. Então aqui no sinal de entrada, né, aí a gente tem um negócio assim. Né, a possibilidade de somar sinais. Então quantos eu desejar somar aqui, ó, eu vou fazendo isso. Né? E assim vai, ó. Quantos eu quiser. Então vou chamar aqui de VA, né? Seria o meu VI, os sinais de entrada, ó. VA, VB, VC, né? E aí eu tenho aqui um RA, ou V1, né? V1, enfim. Eu estava usando números, vamos usar número então. Então V1, V2, né? V1R1, V2R2, V3R3 e quantos mais sinais eu desejar somar, né? E aqui em cima eu tenho um outro que é o RO, né? RO. E aqui eu tenho o VO. Então, quando eu fizer isso, né, ele vai somar os sinais. Então, como que fica, né? Sinais de entrada, né? Então posso dizer que em cada um deles aqui eu tenho uma corrente de entrada, né? Aqui eu tenho um I1, né? Aqui eu tenho um I2, aqui eu tenho um I3, né? I4, I5, I6. Quantas entradas mais eu tiver ali e um resistor para cada uma delas. Né? E aí eu vou somar essas entradas, né? Essa corrente vem. Quando chega nesse nozinho aqui, não entra nada no amplificador, né? Vem tudo para cá. Né? Então, a corrente que passa nesse RO aqui é igual à soma de I1 mais I2 mais I3, né? Porque essas correntes vão entrar, não entra nada aqui no amplificador, ela some aqui no RO. Bom, como que fica o equacionamento, né, nesse caso? Então, se a soma dessas correntes é igual ao RO, né, vamos ver pelo potencial aqui. Ó. VP igual a VN. Quanto que é VP? Zero. Então, VN é quanto aqui? Ó, quantos volts? Zero também. É igual, né? Aqui no nosso outro exemplo, o VP era VI. Consideramos VI aqui. Então, tem que ser igual, né? Ó, se aqui é zero, aqui é zero. Então, o maior potencial é sempre antes da corrente, né? Quanto que vale corrente no R1? VI menos zero. Corrente no R2? V2 menos zero para R2, né? Então, vamos achar essas correntes aqui, ó, e vamos somar tudo. Corrente no R1.
VI menos 0, né? V1 menos 0, então V1 por R1, mais corrente aqui, V2 por R2, mais V3 por R3. E quantos mais eu tiver, né? E isso tem que ser igual a quem? Né? Isso vai ser igual. A corrente vem, não vem nada para cá, passa no RO. Quanto que vale a corrente no RO? Tensão no RO. 0 menos VO. Menos VO. Dividido por RO. Né? Então, só organizando isso aqui, ó. O RO está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, o sinal de saída, ó, é igual. RO passou multiplicando. V1 por R1 mais V2 por R2 mais V3 por R3. E quantos mais eu tiver ali, né? Somando na entrada. Detalhe, tinha um sinal de menos aqui, joga lá para o outro lado. Né? Então, quando eu tenho assim um somador inversor, que é esse circuito aqui, ele pega todos os sinais de entrada aqui, ó, e soma os sinais. Né? E a saída é dada dessa forma. Então a gente consegue controlar, tem um fator para controlar o ganho, né, que seria aí o menos RO, né? E a gente já vê que ele inverte também a polaridade, né? Só pelo sinal de menos aqui. E a gente consegue somar os sinais, né? Então, uma coisa interessante sobre esse amplificador aqui, né? Uma possibilidade para uso dele, qual seria? Então, a gente pode usar ele da seguinte forma, ó, que é a lousa 7. A gente pode pegar esse amplificador, né? Vou copiar a linha, é mais fácil, né? Tem a possibilidade de copiar aqui, né? Tá. A gente tem a seguinte possibilidade de usar ele, ó. Ao invés de eu ter aqui sinais de entrada, né? Sinais de entrada, eu posso ter níveis lógicos, né? Eu posso pôr uma chavinha aqui, ó. Uma chave, né? Outra chave, outra chave. E aí, em nível lógico, vocês sabem que ele pode estar em 0, né? Ou 1, né? 0 ou 1. 0 ou 1. Ou seja, 0, chave aberta. E 1, chave fechada, né? Então, quando é 0 ou 1, aí eu já estou falando de eletrônica digital, não é isso? Lá em eletrônica digital, o que é um 0, uma chave aberta? É um sinal de quantos volts? 0 volts. E o que é nível lógico 1? Quando a gente fecha uma chave, né? Aciona um botão, dá um pulso, 5 volts. Né? Então, por exemplo, eu poderia montar esse circuito aqui, né? Uma série de chaves aqui, tudo nível lógico, né? 0 ou 5 volts. E garantir aqui na saída um nível de tensão analógico. Então, ó, eu entro com valores digitais, né? Tem, não tem. Né? Tem, não tem. E a saída aqui, né? Seria o quê? Um nível de tensão analógico. Então, por exemplo, se aqui fosse um motorzinho DC, eu conseguiria controlar a velocidade com que ele está girando conforme eu aciono as chaves aqui, ó, né? Então, por exemplo, aciona uma chave aqui, manda 5 volts lá para o motor. Aciona a primeira e a segunda, manda 7,5, já acelerou. Aciona a primeira, a segunda e a terceira, manda 8,7, acelera mais o motor, né? Então, conforme eu vou fechando as chaves aqui, ó, nível digital, né, 0 ou 5, eu garanto um nível aqui de tensão analógico. Então, esse tipo de circuito,
usando aqui o amplificador operacional, ele também é usado como, né? Qual a finalidade desse circuito aqui? Né? Ele é um conversor digital para analógico, né? Um conversor DA. Então ele pega um nível digital, né? Níveis digitais, e transforma aqui num sinal analógico. Não precisa ser necessariamente uma chave, que poderia ser um sensor, né? Tem, não tem, né? Já envia um pulso aqui e já transforma aqui num sinal de tensão na saída. Então, poderia ser tranquilamente usado dessa forma, né? Aliás, a gente pode testar, simular um conversor digital analógico aqui no Proteus. Então, vamos fazer esse teste. Dá um tempinho para vocês copiarem, né? Vou dar um print aí na tela, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o amplificador, né? Entrada no inversor é aterrada, né? E aqui na inversora eu entro com os sinais, né? Sempre passando por resistores. E aí eu realimento, né? E coloco níveis lógicos aqui na entrada, né? Pode ser um sinalzinho também, né? Pode ser um sinal. E o VCC, lógico, né? Tem que especificar. Então vamos lá. Deixa eu pausar a simulação aqui. E vou apagar tudo aqui, ó. Então vamos fazer um novo circuito agora. Posicionar o LM741. Então tá aqui, ó, né? Então como que é feito esse circuito? Entrada não inversora aterrado e entra com os sinais aqui no menos, né? Na entrada inversora. Então vamos pôr um ground aqui. Então tá aterrado aqui, né? E vamos pôr os sinais para cada sinal é um resistor. Então resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4. Então fecha o contato aqui e interliga todos eles, ó. Beleza, né? Montamos as entradas aqui. Eu preciso de um resistor para realimentar, né? É o meu RO, ó. Tem um RO aqui. Então o resistor está aqui. Vai realimentar lá com a saída. Está realimentado. Beleza. Para ficar um negócio escalonado, ó, eu vou pôr aqui 1 kΩ. Né? O primeiro aqui eu vou pôr na proporção de 1. Aqui eu vou pôr 2. Aqui eu vou pôr 4. E aqui eu vou pôr 8 kΩ. 8 kΩ. Ó, então, deixa eu ver se dá para mudar de posição aqui. Só para enxergar o valorzinho, ó. Então R1 é 1, R2 é 2, R3 é 4, R4 é 8. Beleza. Colocar um VCC, né? Vamos pôr aqui DC, ó. O que importa aqui, como ele é um inversor, vai sair de tensão negativa, né? VCC mais nem precisava, no caso, né? Mas vamos pôr aqui um VCC mais. Vamos pôr aí, sei lá, 15 volts. E um VCC menos aí de menos 15. Menos 15 volts. Ok.
Beleza, né? Faltou o quê, né? Como é um conversor digital para analógico, a gente tem que pôr níveis lógicos aqui na entrada, né? Eu poderia pôr tensão normal ali, né? 5 volts. Ou uma chavezinha, também daria. Aqui no Proteus a gente tem a possibilidade de um nível lógico interativo. Aqui, ó, Logic State. Logic State. Logic State é esse bloquinho aqui. Então vou pôr aqui um. Tem que ser mais espaçado, né? Ó, a gente consegue mudar, ó, nível 1, nível 0. Deixa eu apagar aqui. Vai faltar espaço, na verdade. Vamos pôr um aqui. Vamos pôr um aqui. Vamos pôr um aqui. E um aqui. Aí. Beleza. Tá montado o circuito, né? Exatamente como tá aqui, ó. Montei o circuito. Só que especifiquei valores, né? Essa chavezinha, se eu garantir aqui nível 1, ele põe 5 volts. Nível 0 tá 0 volts, né? VCC, né? Acho que tá tudo ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui um voltímetro pra gente ver, ó. Voltímetro DC. Ó. Então vou pôr aqui, monitorar aqui, né? A saída. O outro terminal que é a referência, eu coloco onde? Vou pôr aqui no meu ground, ó. Nossa, que volta ele tá fazendo? Mas está lá no terminal 3, lá, ó, no ground, né, no terra. Um no terra, um na saída do circuito. Tudo ok, vamos simular então. Ó, 0 volts, né? Então assim, aqui tá as entradas, conforme eu mexer aqui, ele vai por um nível lógico aqui, vai jogar 5 volts de sinal de entrada, vai passar no amplificador, enfim, vai fazer o papel dele que é somar os sinais, né? O menos significativo é esse aqui que o resistor é 8K, né? Porque a corrente é menor. Então vamos ativar ele aqui, ó. Olha lá, já jogou um valor analógico aqui na saída, ó, né? Mais um. Já subiu a tensão, né? Ó. Só por referência, ó, esse vale 0,625, acho, né? 1.200 e alguma coisa. Esse aqui vai valer 2, o dobro, né? Ó, proporção dos resistores. 2,5, né? E esse aqui provavelmente 5, ó. 5, né? 5 volts. Então eu posso garantir aqui, ó, níveis de tensão analógicos, ó, na saída. Se fosse um motor, eu controlaria a velocidade dele. 0,62, 1.25, 1.87, 2,5, 3.12, 3,75, 4.37, 4,99, 6,24, enfim, ó. Então, conforme eu ativo as chaves aqui, é um controle de tensão analógica na saída do circuito. É bem interessante, né? Ó. Vou pausar aqui. Vamos ver se tem algum motorzinho. Né? Pior que eu nunca usei motorzinho aqui. Eletromecânico. Servo motor animado. Motor DC com inércia e carga. Vamos ver. Ó, motor DC, né? Vou pôr em paralelo com o meu voltímetro aqui, ó. Então na saída e no ground, né? Qualquer ponto aqui, ó. Vamos ver. Tá. Então vamos ver se ele acelera, ó. Ó que legal.
Acho que tá pouca tensão para ele, né? Ó, vamos ver. Acho que aqui é a rotação. 15. Ele deu queda de tensão, né? Os valores que eu escolhi aqui, ó, não está suprindo a corrente do motor, né? Ele deu queda. Mas está funcionando. Vamos ver se eu desativar tudo aqui, o motor vai frear. É que ele está pegando inércia, ó. Vamos desativar aqui. Aí, está freando o motor, né? Vamos ligar tudo. Aí recupera a velocidade, né? Então, isso aqui é um conversor digital analógico, né? Eu poderia controlar a velocidade de rotação. Ó, freando aqui, ó. Então eu controlo a velocidade de rotação com os níveis aqui de entrada, né? Poderia ser sensores, né? Enfim, poderia ser uma bomba d'água, né? Enfim, um monte de possibilidades aí. Então esse é bem legal. Vou parar aqui, ó. Vou tirar o motorzinho. E aí a gente faz a parte teórica do exercício, né? Vamos ver se de fato dá esses valores aqui. Então voltando aqui para a luz, ó. O exercício que foi feito, a simulação que a gente fez ali. Então vamos chamar aqui de exemplo, né? Então, exemplo. Vamos pegar o mesmo circuito. Já está pronto aqui. Só inserir os valores. Vou apagar esse zero aqui. Então tem o valor do R1, né? Aqui são níveis lógicos, né? Tem o R2, tem o R3 e tem o R4. Então aqui 0 ou 1, 0 ou 1. E aí eu coloquei ali 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ e 8 kΩ. Foi esses valores que eu escolhi. E aqui em cima eu coloquei 8. Né, 8. A alimentação VCC eu coloquei um valorzinho alto, já para deixar, que é 1 kΩ. Né? E eu coloquei um valor alto para ter tensão de saída. Né? Tensão de entrada é calculada como? Calculada dessa forma aqui, ó. Então aqui V1, V2, V3, V4. Ó. V1, VO1, né? VO2, VO3, enfim. Então vamos ver aqui para a posição 1, né? Quanto que daria? Aliás, a gente pode fazer qualquer combinação e testar, né? Vamos ver só quando a gente ativa, ó, a chave 1. Né? Se eu ativar só a chave 1, quanto que vai dar? Vou fazer em amarelo aqui. Então, VO é igual menos 1, né? Que é 1K, vezes. Então, no caso, qual tensão eu vou somar? Né? Se eu estou fechando só a chave 1, então eu vou fazer V1 por R1. Né? As outras aqui é tudo zero. Não tem tensão, né? Então fica 5 por 1. Menos 1 por 1 dá menos 1 vezes 5, menos 5 volts. Então vamos ver se a gente ativar só a chave 1. Ó. Menos 5 volts. Beleza, bateu, né? Ó. Vamos ver o que acontece se a gente ativar, por exemplo, a chave 2 e 3, as duas do meio. Dá menos 3,75. Vamos confirmar aqui na teoria. Vou mudar a cor aqui. Vamos deixar em azul. Ó.
Então, se eu ativar essa e essa, quanto que dá sinal de saída? Ó? VO igual menos RO, menos 1. V1 por R1 vai dar 0, né? Porque agora a primeira está fechada. V2 por R2. Aí eu tenho 5 por 2, né? Mais V3 por R3. Eu tenho 5 por 4, né? Cada chavinha fechada é 5 volts. Mais V4 por R4. 0, né? Tá fechada também. Então isso aqui é igual a menos 1 vezes 5 por 2, né? Vai dar 2,5 mais 5 por 4, 1,25. Isso mais isso dá 3,75. Então, se eu fechar as duas do meio, né? VO é igual a menos 3,75 volts. Né? Vamos ver quanto que deu lá? Aí bateu certinho, né? Ó. Certinho. Menos 3,75. Aí se eu acionar todas elas, ó. Menos 9,37. Será que tem algum erro aqui? Então vamos confirmar. Né? Se eu pegar todas as tensões e somar. Vou fazer ela aqui, ó. Então vamos fazer aqui. Vamos fazer nesse verdinho aqui, ó. Então se eu ativar todas, né? Então se eu fizer todas, ó. Marcar aqui. Então VO é igual menos 1, né? Que é menos RO. V1 por R1, né? 5 por 1. Mais 5 por 2. Mais 5 por 4. Mais 5 por 8. Então VO é igual a menos 1 vezes 5 por 1, 5, mais 2,5, mais 5 por 4, 1,25, mais 5 por 8, quanto que dá 5 por 8? 5 por 8, 0,625. 0,625. 625. Né? Então, VO é igual a menos 1, né? Ou seja, o resultado vai dar menos, né? 5 mais 2,5 mais 1,25 mais 0,625. 5 mais 2,5 mais 1,25 mais 0,625. 9,375. Menos 9,375 volts. Vamos ver quanto que deu lá na simulação. Cadê? Aqui. Opa, deu certinho, ó. Menos 9,37. Não tem mais casa decimal, né? Então bateu, né? Então isso aqui é o nosso conversor aí digital para analógico, né? Então essa aí foi a teoria aí de hoje. Então no Teams agora, né? A gente tem uma tarefa para fazer. Vou postar ela lá. Então restinho da aula agora dedicado aí para resolução da tarefa. Por favor, postem aí para mim
Vou deixar um prazo até mais longo, deixar uma semana aí de prazo, né? É importante que vocês cumpram, porque a gente já está se aproximando aí do final aí do semestre, né?
Bom, pessoal, era isso então, né? Vamos encerrando aqui. Lembrando que amanhã é dia letivo, né? Então, se puderem participar também. E não esqueça de postar aí a tarefinha. Então, valeu, bom final de semana aí pra todos.